Tem o fato principal para mim, que essa suástica não parece consistente com o que seria o dano corporal causado por neonazistas te segurando na calçada e riscando você com uma canivete, com uma lâmina. Isso aí me parece mais, eu espero que eu esteja errado, porque eu não quero acusar a moça de ter feito algo errado, mas o que isso aí parece, e você que cresceu nos anos 90 deve lembrar, na escola os moleques pegavam caneta e ficavam riscando o braço até, assim, cortar um pouquinho, bem levemente a pele, pra ficar uma cicatriz, pra ficar uma casquinha de ferida que brincava se dizendo que era equivalente a uma tatuagem. Eu via muito isso na escola e os riscos feitos aqui, eles são muito superficiais, eles são abrasivos, eles não são de corte. Como vocês sabem, eu trabalhei por muitos anos na área de saúde, então eu sou relativamente familiarizado com machucados na pele, coisas do tipo, esse tipo de lesão. E eu vou te falar, isso aqui não é consistente com alguém que foi riscado com um canivete. Você vê no ferimento apresentado pela moça várias linhas em cima do mesmo ponto, tipo como se alguém tivesse pego alguma coisa e passado várias vezes, e o corte é só nas áreas principais, nas áreas centrais dessas linhas, onde elas se encontram mesmo, na interseção entre elas. Então você vê que ele não é, isso não, mano, fala de forma bem direta mesmo, isso não é um corte feito com canivete, me desculpa. Em algumas versões da matéria eu li canivete, outras estilete. Isso não foi feito por uma lâmina, eu poderia apostar o meu carro nisso. Isso não foi feito por uma lâmina. Isso parece mais algo auto-infligido. Todo mundo gosta de estar certo, na verdade, todo mundo gosta de dar uma certa análise, ou às vezes um palpite, e aí aquela análise, aquela sua impressão inicial se prova correta. Eu acho que é justamente esse impulso que nos atrai em coisas como esporte, por exemplo, porque você torcer para um time, o time ganhar, você falar, o meu time vai ganhar por causa disso, aquilo, outro, e o time ganhar, dá uma sensação de satisfação. Política é muito parecido. Quando você dá um certo parecer em relação à política e aquilo se prova concreto, dá uma certa satisfação. São essas coisas que eu acho incentivam essas polarizações, porque todo mundo quer estar certo, essa que é a verdade. Só que tem algumas circunstâncias em que a situação era tão óbvia que não dá nem satisfação de estar certo. Na verdade, dá uma certa decepção de outras pessoas terem sido tão míopes para a situação. Como eu comentei há alguns dias aqui no canal, houve um caso recente de uma moça que alegou, foi a polícia, alegou que foi atacada por 3 neonazistas porque ela estava usando uma camiseta com a hashtag Ele Não, que é um movimento social nas redes sociais contra o candidato Jair Bolsonaro. A notícia era um pouco desencontrada porque em alguns sites falava-se que ela foi identificada pelos agressores por causa de um adesivo e outros falavam que foi por causa da camiseta. Mas enfim, a questão é que ela era visivelmente contra o Bolsonaro, seja camiseta, seja adesivo. Então ela foi atacada por supostos apoiadores dela que teriam basicamente a sequestrado temporariamente, assegurado, enquanto um deles pegou um canivete ou um estilete. Normalmente a versão varia um pouco entre um site e outro, o que já não é um bom sinal. E aí teriam feito uma suástica no corpo dela. Como eu mencionei no meu vídeo alguns dias atrás, eu trabalhei na área de saúde por muitos anos e eu vi todo tipo de desgraça que pode ser causada no corpo de um ser humano. E batendo o olho nessa foto assim de cara, e eu te garanto que qualquer profissional da área de saúde chegaria à mesma conclusão que eu assim que bateu o olho. Isso aqui não foi um ferimento causado por alguém que estava tentando agredir alguém. São linhas, como eu falei no vídeo, são linhas muito retinhas, uma em cima da outra, muito bem paralelas, não tem nenhum sinal são feridas muito superficiais para terem sido feitas com uma lâmina cortante, parece algo que alguém pegou assim para tampa de caneta e riscou a pele, que nem a gente fazia na escola. Eu pelo menos nunca fiz porque eu não tinha coragem, eu era talvez muito frouxo quando era moleque. Mas isso era uma coisa bem comum nos anos 90, talvez ainda hoje, eu não posso falar com autoridade porque eu não piso numa escola tem mais de uma década. E aí, qual não foi a minha surpresa? Nossa, como eu fiquei chocado quando hoje a notícia na Folha de São Paulo e vários outros veículos, e depois eu vou mencionar algo em relação a isso também no final, reportou aqui na Folha, né? Investigação e laudo apontam que jovem ferida com suástica se automutilou. A matéria aparece na capa da Folha de São Paulo e de vários outros veículos noticiosos, e eu vou ler um trechinho para você bem breve. Investigação e laudo apontam que jovem ferida com suástica se automutilou.
Investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e um laudo do Instituto Geral de Perícias do Estado apontam que a jovem que diz ter sido marcada com uma suástica na barriga se automutilou. O caso ocorreu no último dia 8 em um bairro da região central de Porto Alegre. A estudante de 19 anos disse que carregava mochila com adesivo da bandeira LGBT, como eu falei em algumas outras notícias, talvez a versão que você ouviu era uma camiseta. E os dizeres ele não, quando foi atacada por 3 homens. Segundo a polícia, desde o primeiro momento havia a suspeita de que ela própria marcou a suástica em seu próprio corpo. Como eu falei, eu acho que você não precisa nem ter, como foi o meu caso, trabalhado por 5 anos na área de saúde, para ter uma certa noção do uma noção de ferimento no corpo humano, na pele. Qualquer pessoa com algum senso crítico e que não esteja precisando que aquela notícia seja verdade para alavancar um certo ponto ideológico, ao ver aquilo pensa, isso aí foram 3 neonazistas com um canivete ou um estilete, que seja uma lâmina, foi isso que eles fizeram? Eles estavam com bastante cuidado para não te machucar, né? Estranho. A parte que eu acho mais grave vem logo em seguida. O ferimento chegou a ser exibido no horário eleitoral do candidato à presidência Fernando Haddad, do PT. Todas as câmeras do local foram vistas e revistas e em nenhuma delas ela apareceu. Entrevistamos guardadores de carros, síndicos de prédio, mais de 20 pessoas e nenhuma delas viu. O delegado encarregado na investigação ainda adiciona que essa moça aparentemente é doente que toma remédios fortíssimos, sem esclarecer muito, mas parece insinuar que a pessoa envolvida aí no caso, essa garota, tem problemas mentais e isso teria instigado ela a fazer isso, né, para alavancar uma certa comoção social contrária a um certo candidato aos seus eleitores. Isso de fato aconteceu. Várias personalidades da internet divulgaram isso e fizeram vários editoriais que olha, a coisa tá feia, tá assustador, por favor não vote nesse cara, vote no meu candidato, porque olha isso aí, olha o que aconteceu, um absurdo, olha o que está acontecendo no Brasil. Novamente, faltou uma parcimônia, na minha opinião, faltou um bom senso, porque mesmo que fosse alguém... Mano, novamente, como é que você olha para essa foto e você acha que 3 neonazistas fizeram isso com um objeto cortante, de forma que praticamente não saiu sangue da moça, praticamente não rompeu a pele? São linhas bem paralelas, bem, como eu falei no outro vídeo, bem, assim, consistentemente no mesmo lugar, não são consistentes com alguém que estaria muito provavelmente naquela situação, gritando, berrando, se estribuchando, tentando se libertar dos seus captores, né? Não tem hematomas, não tem nada que mostre... Mano, se você fosse tentar fazer uma suástica com uma faca com alguém, ia sair um monte de rabisco. Não tem como você fazer isso com alguém que não está dando consentimento daquela forma. A suástica que apareceu lá não ficaria daquela forma, sem que houvesse consentimento da pessoa que está sendo marcada, como eu falei, muito provavelmente. E, novamente, agora não é o achismo do snob youtuber que mora no Canadá, agora é o laudo oficial da perícia. Foi muito provavelmente automutilação. São ferimentos que são consistentes, com um objeto não cortante e feitos com o consentimento da suposta vítima. Então é um absurdo. Fake news, a era da pós-verdade veio para ficar, isso nunca vai acontecer. Pessoas ingênuas o suficiente para repassar essas matérias ou mal intencionadas o bastante para repassar, mesmo sentindo que talvez não é verdade, mas sabe que aquilo o ajuda a marcar um gol ideológico, isso não vai acabar nunca. Pessoas mal intencionadas ou simplesmente ingênuas, isso nunca vai acabar. Existe uma necessidade maior do que jamais existiu antes, na minha opinião, de responsabilidade pessoal do que a gente compartilha. Porque o Estado não tem como consertar isso. Ninguém tem como consertar isso, a não ser nós mesmos. Nós nos responsabilizamos em ter um pouco mais, um senso crítico. Não simplesmente repassar o que passa pela nossa timeline, porque aquilo fortalece o nosso ponto ideológico. Eu já falei isso várias vezes e eu repito mais uma vez porque isso é mais importante do que nunca. Quando uma notícia muito revoltante aparecer nas suas redes sociais, resista. Procure as falhas na narrativa, procure, isso foi reportado, existe testemunha, existe alguma prova, já houve alguma conclusão? Não clique direto no botão de compartilhar, não vá direto e fazer, olha aí, tá vendo, eu falei que tá difícil aí, a situação no Brasil tá horrível, e agora os nazistas estão marcando suástica na barriga das pessoas com canivete. Você acaba, e eu não digo isso nem... Tente levar esse conselho assim, não pelo bem maior ou algo assim tão romântico e idealizado. Pense assim,
Quando você compartilha algo assim, porque isso fortalece seu ponto de vista, quando isso é provado uma inverdade, acontece exatamente o contrário. O seu ponto de vista agora foi enfraquecido por causa dessa mentira. Essa moça acabou de fazer um imenso desserviço à sua causa, com a sua ajuda, porque você correu para compartilhar isso, porque isso satisfazia aquele seu desejo que eu falei no começo de estar certo. É um perigo para você mesmo. Além disso, existe a fake news paralela, que eu já vi pipocando rapidamente. O outro lado da equação está correndo nas redes sociais para dizer que a mídia está ocultando o caso. Aí foi provado, a mídia compartilhou o negócio, fez um alarde, agora foi provado que era falso e eles não estão reportando isso, estão calados, estão em silêncio. Eu vi várias pessoas falando isso, inclusive. Eu troquei uma ideia hoje com o Fernando Holliday, que é, de acordo com a sua biografia do Twitter, o coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, estudante de Direito e vereador eleito com 48 mil votos. Parabéns à vitória do Fernando Holliday aí como vereador. Só que o Fernando Holliday, ele incorreu, na minha opinião, uma fake news ele próprio, porque ele estava dizendo hoje no Twitter o seguinte, eu vou ler aqui o tweet dele: a imprensa fez muito barulho com pichações e até mesmo a mutilação de suástica, ambas se provaram falsas apenas para atacar Jair Bolsonaro. Agora a imprensa está em silêncio. Eu perguntei para ele, como é que você descobriu que eram falsas se a imprensa está em silêncio? E ele me respondeu, isso, não se faça de tonto. Mas eu sou tonto mesmo. Estou falando da grande imprensa. Aliás, respondi sua pergunta no tweet seguinte. Eu não sei o que ele quer dizer com grande imprensa, mas eu perguntei para ele, seria quem? O Yahoo News, o Globo, o Estadão, o Correio Brasiliense, porque a Folha, todos estão reportando a maioria como notícia de capa. Todos os que eu vi aqui estavam notícia de capa, grandão, não tem como você não entrar na home do site e não ver a matéria. Tá na capa de tudo, tá na capa de tudo. Essa é a maior ironia. Teve um outro sujeito, deixa eu achar aqui o tweet do rapaz, espera aí. Tá tudo mais difícil fazer com a mão só, mas vamos lá. Leandro Ruchel, que é fundador do grupo LIS, especialista em investimentos, apaixonado por filosofia e ciência, política, empreendedor, pai, admirador da excelência, conservador. O cara tem 151 mil seguidores. E ele tweetou o seguinte: a extrema imprensa não noticia o fato que a suástica da esquerdopata é fake. Ou seja, eles desinformam o povo brasileiro fazendo campanha para a quadrilha petista, cometendo um verdadeiro crime. Isso é fascismo, isso é crime eleitoral. Hashtag suástica fake. O cara, olha a situação metalinguística que é aqui. O cara está reclamando de fake news ao mesmo tempo que faz fake news. Esse tweet dele teve 680 retweets, como eu falei, foi divulgado isso para 151 mil pessoas, né, que foram impactadas por esse cara, que eu chamaria de um influenciador digital. Ele está mentindo descaradamente, dizendo que a extrema imprensa não noticia o fato. Normalmente, como é que você saberia que isso aconteceu se a imprensa não está noticiando, porra? Você foi lá na delegacia fazer o pedido do laudo, você leu o laudo, aí você está com a cópia dele no seu celular em arquivo PDF? Não! Você viu isso através das notícias, chegou a você através das notícias. Um Google rápido, caso você não queira pagar o papel de palhaço na internet, de cometer um erro tão grave e divulgar isso para tantas pessoas ao mesmo tempo que protesta contra a inverdade na mídia, bastava um Google rápido e você vê que está na capa de todos os grandes veículos de notícias no nosso país. Então, não entenda esse meu protesto como algo partidário. A esquerda sempre mente. Não, mano. Eu não estou falando que ou esse lado mente ou esse lado que mente. Pessoas desonestas existem em todo o espectro político e pessoas desonestas vão sempre mentir. Você pode sempre garantir. Isso é a única garantia que tem. Eles vão sempre mentir para solidificar mais os seus pontos de vista, as suas ideologias, independente de que ponto político eles ocupem. O nosso papel de cidadão consciente é rejeitar a histeria, aguardar alguns fatos a mais e, quando ver esse tipo de coisa, ir lá e protestar contra esse tipo de inverdade. Porque eu acho absurdo, é uma dissonância cognitiva assustadora que o cara esteja reclamando de fake news, produzindo fake news para 150 mil pessoas. É absurdo, velho, absurdo. Mas enfim, essa é a minha opinião, como sempre. Coloca aí embaixo o que você pensa sobre essa situação. O link do Discord do canal está aí embaixo, tá tendo muito bacana lá ter um contato mais próximo com vocês. E é isso aí, gente, vou ficando por aqui, até a próxima.